Números e recordes no Palmeiras são fantásticos. Atualizado em 5 de maio de 2021. O Palmeiras, em toda a sua história, jogou 6.212 partidas, vitórias 3.329, empates 1.515, derrotas 1.368, gols marcados 12.005, gols sofridos 6.929, total de cidades onde o Palmeiras jogou 282 cidades, total de países onde jogou 36 países, retrospecto com palestra 866 jogos, 569 vitórias, 146 empates, 151 derrotas, 2.424 gols marcados e 1.081 gols sofridos. O primeiro jogo foi Savoia 0-2 Palestra Itália, lá em 24 de janeiro de 1915. Essa partida foi lá em Sorocaba. Primeiro jogo internacional, Palestra Itália 4-1 na seleção do Paraguai, 26 de 10 de 1922. Esse jogo foi em São Paulo. Primeiro jogo do Palmeiras no exterior, seleção do Uruguai 3-2 no Palestra Itália, lá em 1925. O jogador que mais atuou foi o Ademir da Guia, grande divino, com 902 jogos. Quase 1.000 jogos pelo Palmeiras, Ademir da Guia. Jogador mais jovem a atuar, Vinícius, aos 16 anos, 7 meses e 21 dias. Ele jogou contra o Rio Branco de Americana, ficou 2-2 em 2010. Jogador mais velho a atuar, Zé Roberto, aos 43 anos, 4 meses e 21 dias, Palmeiras 2, Botafogo 0 em 2017. Técnico mais atuou, Oswaldo Brandão, grande Brandão, hein? 586 jogos. Maior série invicta, Palmeiras ficou 40 jogos invicto, lá em 71-72. Maior série de vitórias, 23 jogos, de 96 a 90, 96, né? Em fevereiro de 96 a maio de 96. Ano com mais jogos, 1994 com 97 jogos. Primeiro gol do Palmeiras, Bianco, Spartaco, Gambines, no jogo Savoia 0, Palmeiras 2, Palestra Itália, melhor dizendo, lá em 1915. Primeiro gol internacional, Caetano, Imparato, Palestra Itália 4, Seleção do Paraguai 1, lá em 1922. Primeiro gol no exterior, Feitiço o nome do atleta aqui do Palestra Itália. Seleção do Uruguai 3-2 no Palestra Itália em 1925. Jogador com mais gols, Heitor com 315 gols. Jogador com maior média de gols, Humberto Tosi com média de 0,93 gols por jogo, 126 gols em 135 jogos. Jogador com mais gols no mesmo jogo, Heitor com 6 gols, Palestra Itália 11, Internacional de São Paulo 0, em 1920. Jogador com mais gols no mesmo ano, Evair com 53 gols em 1994. Grande Evair. Jogador mais jovem a marcar gol foi o Juliano, aos 16 anos, 11 meses e 23 dias, Nacional do Uruguai 0-5, Palmeiras em 1998. Jogador mais velho a marcar gol, Zé Roberto, aos 42 anos, 10 meses e 18 dias, Palmeiras 3-1 no Tucumã da Argentina em 2017. Jogador que marcou o gol mais rápido, Gildo aos 9 segundos, Vasco 1, Palmeiras 4 em 65. Goleiro com maior sequência sem sofrer gols, Zete, com 12 jogos, 1.238 minutos entre abril de 87 e maio de 87. Goleiro com melhor média de gol sofrido, Benítez, com média de 0,54 gols por jogo, 13 gols em 24 jogos. Maior goleada, combinado Vale de Aosta, da Itália 0, Palmeiras 15, em 1999, amistoso. Rapaz, 15-0 aqui.
Maior goleada em campeonato. Palestra Itália 11, Internacional de São Paulo 0 pelo Campeonato Paulista de 1920. Ano com maior quantidade de gols, 1996, com 220 gols, 81 jogos. Ano com maior média de gols, 1927, 4,59 gols por jogo, 147 gols em 32 jogos. Ano com menor média de gols sofridos, 1972, 0,54 gols por jogo, 44 gols sofridos, 81 jogos. Ano com melhor saldo de gols, 1996, com 155 gols, 220 gols marcados, 65 gols sofridos. Agora nós vamos falar de títulos que o Palmeiras faturou. É verdão. Primeiro troféu, Taça Savoia, Savoia 0, Palmeiras, Palestra Itália 2, lá em 1915. Primeiro troféu internacional, Taça Guarani, Palestra Itália 4, Seleção do Paraguai 1. 1922, primeiro troféu do Palmeiras aí no exterior, Taça Penharol 1, Palmeiras 2 em 1951. Primeiro título estadual, Campeonato Paulista 1920, Palestra Itália 2-1 no Paulistano em 1920, né? Primeiro título interestadual, Torneio Rio-São Paulo 1933, Palmeiras 2, Fluminense 1 em 33. Primeiro título nacional, Campeonato Brasileiro 1960, Palmeiras 8-2 no Fortaleza. 8-2 na final aí daquele Campeonato Brasileiro 60. Primeiro título internacional, Mundial Interclubes 1951, Palmeiras 2, Juventus 2 em 51. Jogador com mais títulos, Ademir da Guia com 11, 5 brasileiros, 5 paulistas e 1 Rio-São Paulo. Técnico com mais títulos, Vanderlei Luxemburgo com 8 títulos, grande Luxa, professor. Primeira partida em Campeonato Paulista, Palestra Itália 1, Mackenzie 1, 1916. Primeiro gol em Campeonato Paulista, Radamés Gobato, Palestra Itália 1, Mackenzie 1, em 1916. Primeiro título em Campeonato Paulista, 1920, Palestra Itália 2, Paulistano 1, 1920, né? Maior série invicta do Campeonato Paulista, 35 jogos, março 72 a julho 73, 35 jogos. Maior série de vitórias em Campeonato Paulista, 19 vitórias, de dezembro 31 a junho 33. Maior goleada em Campeonato Paulista, Palestra Itália 11, Internacional 0 em 1920. Maior artilheiro em Campeonato Paulista, Heitor com 185 gols. Maior campeão em Campeonato Paulista, Junqueira com 7 títulos. Retrospecto do Campeonato Paulista, 2.515 jogos, 1.412 vitórias, 612 empates, 491 derrotas, 4.995 gols marcados, 2.330 gols sofridos. Primeira partida em Copa do Brasil, Sampaio Correia 0, Palmeiras 1 em 92. Primeiro gol em Copa do Brasil, Tonhão, grande zagueirão Tonhão. Sampaio Correia 0, Palmeiras 1 em 92. Primeiro título da Copa do Brasil, 1998, Palmeiras 2-0 no Cruzeiro, 30 de maio de 1998. Maior série invicta da Copa do Brasil, 17 jogos, de abril de 93 a maio de 96. Maior série de vitórias em Copa do Brasil, 6 vitórias em fevereiro de 96 a maio de 92 e maio de 2011 e maio de 2012. Maior goleada na Copa do Brasil, Sergipe 0, 8 Palmeiras em 96. Maior artilheiro em Copa do Brasil, Evair com 11 gols. Maior campeão da Copa do Brasil, Valdívia com 2 títulos. Retrospecto em Copa do Brasil, 162 jogos, 93 vitórias, 39 empates, 30 derrotas, 307 gols marcados e 154 gols sofridos. Primeira partida em Campeonato Brasileiro, Palmeiras 0, Fluminense 0 em 1960. Primeiro gol em Campeonato Brasileiro, Humberto Tozzi, Fluminense 0, Palmeiras 1 em 60. Primeiro título em Campeonato Brasileiro, 1960, Palmeiras 8-2 no Fortaleza. Maior série invicta em Campeonato Brasileiro, 33 jogos, julho de 2018 a julho de 2019. Maior série de vitórias em Campeonato Brasileiro, 8.
em setembro de 93 a novembro de 93. Maior goleada em Campeonato Brasileiro, Palmeiras 7, CRB 0 em 84. Maior artilheiro em Campeonato Brasileiro, César Maluco, com 61 gols. Maior campeão em Campeonato Brasileiro, Ademir da Guia e Edu, com 5 títulos cada. Retrospecto em Campeonato Brasileiro, 1.444 jogos, 651 vitórias, 404 empates, 389 derrotas, 2.114 gols marcados, 1.547 gols sofridos. Primeira partida em Copa Libertadores, Independente da Argentina 0, Palmeiras 2, em 61. Primeiro gol na Copa Libertadores, Gildo, Independente 0, Palmeiras 2, em 61. Primeiro título em Copa Libertadores, 1999, Palmeiras 2-1 no Desportivo Cali da Colômbia, 16 de junho de 1999. Maior série invicta em Copa Libertadores, 10 jogos, em maio de 2001 a março de 2005. Maior série de vitórias em Copas Libertadores, 6 vitórias. Fevereiro de 71 a abril de 71. Maior goleada em Copa Libertadores, Palmeiras 7, El Nacional do Equador 0 em 95. Maior artilheiro em Copa Libertadores, Alex, com 12 gols. Retrospecto em Copa Libertadores, 200 jogos, 111 vitórias, 36 empates, 53 derrotas, 375 gols marcados, 211 gols sofridos. Primeira partida em Mundial Interclubes, Palmeiras 3, Olympique de Nice, França 0 em 51. Primeiro gol em Mundial Interclubes, Aquiles, Palmeiras 3, Olympique Nice, França 0 em 51. Primeiro título mundial Interclubes, 1951, Palmeiras 2, Juventus da Itália 2, 22 de julho de 51 no Maracanã. Maior série invicta em Mundial Interclubes, 4 jogos, 11 do 7-51 a 22 do 7-51. Maior série de vitórias em Mundial Interclubes, 2 vitórias, 30 do 6-51, 5 do 7-51. Maior goleada em Mundial Interclubes, Palmeiras 3, Olympique Nice da França 0,51. Maior artilheiro mundial Interclubes, Liminha, com 3 gols em 51. Retrospecto em Mundial Interclubes, 10 jogos, 4 vitórias, 3 empates, 3 derrotas, 10 gols marcados, 10 gols sofridos. Estádios, primeiro jogo no Parque Antártica, Palestra Itália 5, Internacional de São Paulo 1, 1917. Último jogo no Parque Antártica, Palestra Itália 9, 1 para a Germânia, em 32. Primeiro gol no Parque Antártica, Heitor, Palestra Itália 5, Inter de Limeira 1, em 17. Último gol do Parque Antártica, Sandro, Palestra Itália 9-1 na Germânia, em 32. Primeiro título do Parque Antártica, Campeonato Paulista, de 1926, Palestra Itália 7, Silex 1 em 1926. Último título no Parque Antártica, Campeonato Paulista, 1926, Palestra Itália 7-1 no Silex em 26, né? Maior série invicta no Parque Antártica, 21 jogos de junho de 21 a junho de 22. Maior série de vitórias no Parque Antártica, 15 vitórias de junho de 71 a abril de 22. Aqui está uma incoerência aqui, né? 15 vitórias aqui, então, de junho de 21 a abril de 22. Maior artilheiro do Parque Antártica, Heitor, com 175 gols. Retrospecto do Parque Antártica, 224 jogos, 162 vitórias, 30 empates, 32 derrotas, 739 gols marcados, 276 gols sofridos. Primeiro jogo no estádio Palestra Itália 6, Bangu 0, em agosto de 33. Último jogo no estádio Palestra Itália 0, Boca Juniors da Argentina 2, em 2010. Primeiro gol no estádio Palestra Itália, Gabardo, Palestra Itália 6, Bangu 0 em 33. Último gol no estádio Palestra Itália, Cleiton Xavier, Palmeiras 4-2 no Grêmio em 2010. Primeiro título no estádio Palestra Itália, Campeonato Paulista 33, Palestra Itália 1, São Paulo da Floresta 0 em 33. Último título no estádio Palestra Itália, Campeonato Paulista 2008, Palmeiras 5 pontos 0 em maio de 2008.
Maior série invicta do estádio Palestra é 68 jogos, né, de invencibilidade no Palestra Itália, de fevereiro de 86 a setembro de 90. Maior série de vitórias no estádio Palestra Itália, 17 vitórias, agosto de 52 a novembro de 54. Maior artilheiro no estádio Palestra Itália, Luizinho Mesquita, com 65 gols. Retrospecto no estádio Palestra Itália, 1.348 jogos, 903 vitórias, 289 empates, 156 derrotas, 2.956 gols marcados, 1.211 gols sofridos. Primeiro jogo no Allianz Parque, Palmeiras 0, Sport do Recife 2, em novembro de 2014. Primeiro gol no Allianz Parque, Henrique Dourado, Palmeiras 1, Atlético Paranaense 1, em 2014. Primeiro título no Allianz Parque, Copa do Brasil 2015, Palmeiras 2, Santos 1, Palmeiras 4-3 nos pênaltis, em 2 de dezembro de 2015. Maior série invicta no Allianz Parque, 28 jogos, de 7 de agosto de 2016 a 28 de junho de 2017. Maior série de vitórias do Parque Antártica, 8 vitórias, de 2015 de fevereiro de 2015 a abril de 2015, abril de 2016 a junho de 2016 e abril de 2019, julho de 2019. Maior artilheiro do Allianz Parque, Dudu, com 33 gols. Retrospecto do Allianz Parque, 192 jogos, 124 vitórias, 38 empates, 30 derrotas, 358 gols marcados, 141 gols sofridos. Primeiro jogo no Pacaembu, Palestra Itália 6-2 no Coritiba, em 1940. Primeiro gol no Pacaembu. Echevarneta, Palestra Itália 6-2 no Coritiba, em 40. Primeiro título no Pacaembu, Campeonato Paulista de 40, Palestra Itália 4-1 no São Paulo. Maior série invicta no Pacaembu, 25 jogos, de 61 a 62. Maior série de vitória no Pacaembu, 8 vitórias. Maior artilheiro no Pacaembu, César Maluco, 41 gols. Retrospecto do Pacaembu, 1.138 jogos, 582 vitórias, 306 empates, 250 derrotas, 2.082 gols marcados, 1.319 gols sofridos. Primeiro jogo no Morumbi, São Paulo 0, Palmeiras 0, em 1961. Primeiro gol no Morumbi, Zequinha, Palmeiras 5, Botafogo de Ribeirão Preto 0, em 64. Primeiro título no Morumbi, Campeonato Paulista 69, Palmeiras 3-1 no Botafogo, 1969, né? Maior série invicta no Morumbi, 12 jogos, 30 de agosto de 64 a 4 de dezembro de 68. Maior série de vitória no Morumbi, 4 vitórias. Maior artilheiro no Morumbi, Jorginho, Putinati e Evair, 20 gols cada. Retrospecto no Morumbi, 346 jogos, 117 vitórias, 113 empates, 116 derrotas, 441 gols marcados e 414 gols sofridos. Primeiro jogo na Vila Belmiro, Santos 5, Palestra Itália 0, em 1916. Primeiro gol na Vila Belmiro, Caetano Isso, Santos 0, Palestra Itália 2 em 17. Primeiro título na Vila Belmiro, Campeonato Paulista 1927, Santos 2, Palestra Itália 3 em 1928. Maior série invicta na Vila Belmiro, 9 jogos. Maior série de vitórias na Vila Belmiro, 7 vitórias. Maior artilheiro na Vila Belmiro, Heitor, com 9 gols. Os públicos, o Palmeiras em 1978 teve 123.318 pessoas no Morumbi no Campeonato Paulista. Em 74, 22 de dezembro de 74, 120.522 pessoas, Palmeiras 1, Corinthians 0, Campeonato Paulista. 1979, 112.016 pessoas, Palmeiras 0, São Paulo 1 no Morumbi, Campeonato Paulista.